tema dessa história é: sem a tua presença, não somos nada. Então eu quero contar umas histórias aqui. Vamos contar história hoje. Vamos falar um pouquinho da Bíblia e um pouquinho do que Deus tem me direcionado, que essa igreja vai passar. Nós estamos passando por uma transição. E nessa transição nós precisamos entender o contexto a qual Cristo quer levar. Porque se nós não entendermos, nós vamos ficar perdidos. Amém? Então Deus está transicionando a igreja para um novo tempo, uma nova história e um novo nível. Segundo o calendário judaico, quando a gente tem 12 anos, a gente está passando para uma idade madura. Então eu creio que Deus está amadurecendo essa igreja para que ela venha dar grandes frutos e os frutos venham a permanecer. Mas nós precisamos entender essas histórias, a qual Deus compartilhou no meu coração para compartilhar com vocês. Vamos falar primeiro de um menino chamado Davi. Quem era Davi? Era um menino que tomava conta das coisas do seu pai no pasto. E grandes coisas aconteciam ali. Primeira coisa que é interessante: ele tomava conta das ovelhas, as ovelhas nem dele era de quem? Do pai. E ele tinha um carinho fantástico por essa ovelha, entende? Nem dele era do pai. Mas ele amava de uma forma tão grande, que ele enfrentava tudo quanto é tipo de bicho selvagem, para poder defender as ovelhas, para que as ovelhas não sejam o quê? Devoradas. E o mais interessante, ninguém via. E ele já tinha uma grande habilidade. Sim ou não? Vocês concordam comigo? A Bíblia diz que ele tinha grandes habilidades. Ele era fantástico. Era o cara top. E ele foi crescendo. Ficou ali, voltou a uma idade, tipo de adolescente mais ou menos. E havia uma luta contra os filisteus e havia gigante. E nesse gigante, o nome dele era Golias. O que Davi faz? O pai dele, a quem ele respeitava e obedecia de uma forma fantástica, pede para ele fazer algo, levar algo para os irmãos comer. E ele, com a obediência, com a sua tendência em obedecer ao pai, com a sua dedicação para com o pai, ele vai levar comida para os seus irmãos. E quando ele chega para dar comida aos seus irmãos, ele vê uma deparação meio estranha. Um homem zombando do Deus que o pai dele servia, que ele ainda não conhecia a grandeza do Deus. O que ele faz? Espera aí, não pode. O que é isso aí? E ele na conversa, o irmão dele fala: sai para lá, rapaz, o que você veio fazer aqui? O que te interessa? E ele, na humildade, ele pergunta para os caras: o que aconteceu aí? Tem um camarada aí que está desafiando nós. E o rei falou que quem derrotar esse homem vai casar com a filha dele. Rapaz, eu fico imaginando aquele adolescente, aquele jovem passando na cabeça dele: peraí, eu já matei tudo quanto é coisa. O que é esse gigante aí para mim não derrotar? Aí ele falou assim: peraí, eu matei esses animais tudo só para proteger os ovelhinhos do meu pai. E se eu matar esse camarada, eu vou se tornar herdeiro do trono, cara. Eu vou se tornar genro do rei. E eu vou cair para dentro. Eu vou. Aí todo mundo sabe da história. Saul tenta colocar a armadura nele, ele não suporta. Enfim, ele derrota esse gigante. Ele vence essa batalha. E ele só não vence essa batalha. Ele não se tornou só um herdeiro. Ele se tornou o rei de Israel. E o mais interessante, que tudo que Davi fazia, ele era um cara bem sucedido. Todas as guerras que Davi entrou, ele venceu. Tudo que Davi colocava a mão, dava certo. Por quê? Porque ele tinha uma habilidade, mas ele não entendia que toda habilidade que ele tinha não era dele. Era algo que estava sobre ele. Então presta atenção, uma história linda, mas ela só pode ser contada porque algo especial estava dentro dele. Por quê? Porque se não fosse algo especial estar dentro dele, ele não tinha história para contar.
Então vamos lá. Davi era um grande rei. Davi, todas as guerras que foram colocadas para ele venceu. Então, se nós olharmos, quem aqui não queria ser Davi? Quem não queria estar no lugar de Davi? Quem não queria ter executado as coisas que Davi executou? Qualquer um de nós. Vamos pular um pouquinho a história. Outro cara fantástico. Esse cara, ele falava com Deus. Ele viu Deus. Pensa num cara igual esse. Pensa num cara que era para tudo dar ruim para ele, porque colocaram ele no rio. E alguém achou ele. E ele cresceu no meio do povo egípcio. E depois ele se torna jovem. Ele reconhece de onde ele veio. Ele reconhece quem era a tribo dele, quem era a nação dele. E ele se torna ali um libertador. Ele se rebela contra o povo egípcio. E ele vai embora daquele lugar. Casa, constrói uma família. E o próprio Deus chama ele. Volta para a terra onde ele tinha arrumado uns grandes problemas, para ser um libertador que o povo de Deus esperava. E ele entra naquele lugar, faz grandes maravilhas, são 10 prodígios, que nenhum homem conseguiria fazer. Alguns até os feiticeiros faziam também, porque não eram os feiticeiros, era algo maligno que estava sobre a vida deles, mas algo fantástico. Quando foi a morte, os feiticeiros não conseguiam, porque tinha que ser algo sobrenatural. E quem tem esse algo sobrenatural é só quem tem a presença. E ele consegue fazer o quê? Grandes prodígios. Ele consegue executar grandes coisas. E o mais interessante, ele para no meio dessa libertação, ele para em frente ao Mar Vermelho, e atrás dele vem um grande exército. E ele fala novamente com o pai: pai, o que eu devo fazer? Tem um exército, na frente tem um mar. E o próprio Deus fala para ele: por que clamaste a mim? Só toca nessas águas. E quando ele toca na água, o que acontece? O mar se abre e ele passa no meio com o povo. É um homem que viu fogo, cara. E o mais interessante, que todo mundo fica doido, não é ele ver fogo, porque fogo ele já conhecia. Ele viu um fogo que não se consumia, um fogo que não consumia, um fogo que permanecia. Quem não queria, cara, ter os dons e realizar as coisas que Moisés fez? Vamos dar um pulinho aqui também. Vamos falar de outro cara também. Nasceu um cara top, tinha uma grande força, Sansão. Vocês que gostam de academia, o cara nem precisou ir na academia, irmão. Algo que estava sobre ele era fantástico, cara. Ele não precisava. Ele pegou a quebrada lá e matou 1000, mano. Ele pegava o portão e carregava as costas, como se estivesse carregando uma pena, irmão. Não tinha ninguém com a força sobrenatural como aquele homem. Quem aqui em sã consciência não queria ter a força de Sansão? Então eu estou dando alguns parênteses aqui para vocês, só para vocês entenderem. Eu estou falando de grandes homens como Davi, como Moisés, como Sansão. Eu não estou falando, e poderia citar vários aqui, mas o tempo não dá. Eu não estou falando de homens que tiveram uma pequena história, não, são homens que tiveram grandes histórias, uma habilidade fantástica, com dons incríveis. O que eu quero dizer para vocês? Essa igreja chegou a 12 anos, nós estamos na adolescência madura, e tem grandes dons, grandes prodígios para acontecer ainda, para nós começarmos a realizar no nome de Jesus. Só que nós temos que entender algo, que nunca vai ser sobre nós, nem sobre mim, nunca vai ser. Sempre vai ser sobre Ele, para Ele, são todas as coisas. Não adianta ter habilidade, não adianta ter dom. Isso não é seu, é Deus que te deu. É entender que tudo que você tem nunca foi seu. Tudo é dele. E para ele são todas as coisas.
Pastor, onde você quer chegar nisso? Vou contar uma outra historinha para vocês, de grandes homens. Davi foi levantado para guerrear, Davi foi levantado para governar um povo, governar em guerra, governar um grande exército. E num dia tinha uma guerra, e era para esse Davi estar onde? Na guerra. Mas ele fica onde? Em casa. Ali por um instante, o que aconteceu com ele? Ele saiu do propósito de Deus. Ele foi o quê? Irresponsável. Ele foi o quê? Desobediente. O que acontece? Ele olha de cima do palácio, avista uma linda mulher, e ele pede para trazer essa mulher. E ele é orientado. Davi, essa mulher, ela pode ter qualquer um, pegar geral, quem que você quiser. Você tem isso aí, naquela época podia, pode escolher. Um infeliz vai lá e escolhe a mulher de um cara que era fiel, de um cara parceirão. Top o cara. Ele vai lá e escolhe a mulher desse cara. E ele cai em adultério com ela. E disso ainda, o que acontece? Ele ainda coloca o marido dessa mulher, que era fiel a ele, na ponta de uma guerra para morrer, para ele ficar com ela. E ali, ele comete um grande pecado perante um Deus. E eu, mas pastor, você não está contradizendo? Não, ele não era obediente, o pai dele não era obediente a Deus, sim. Ele não realizava grandes coisas, sim. Mas o que aconteceu com ele? Por uma distração, por algo simples, por algo que ele poderia ter de outra forma e até melhor, mas ele não consultou quem ele deveria consultar, e ele agiu pelas suas intenções, e ele agiu com o seu coração, e ele cai em pecado. Pastor, o que você tem a dizer sobre Moisés? Moisés, um grande homem, libertador, tocou em água e tudo. Um belo dia, o povo levanta e faz uma rebelião contra Moisés, alvoroço todo e clamando a Moisés água, e Deus fala assim: eu vou te dar uma moral, cara. Pega o cajado e dá uma cajadada nessa rocha, que esses caras vão entender que eu estou contigo, parceiro. E ele pega o cajado e dá uma lanhada na rocha, e a água voa para todo lado. Só que passa um tempo, Deus vai falar para ele assim: agora não vai ser mais do jeito que você quer, agora vai ser, eles vão conhecer o Deus que você serve. Pastor, o que você quer chegar? Até naquele momento Deus falou assim: você vai na sua habilidade, agora você vai no que eu falar. Como assim? O povo pede o que de novo? Água. Aí Deus fala para Moisés assim: olha, fala para a rocha, e ela vai jorrar o que? Água. Porque agora eles vão entender que não é sobre você, é sobre o que eu sou. Porque no texto da Bíblia vai dizer assim: o que eu vou dizer para ele? Fala só que eu sou o que está contigo. Eu sou o que você precisa. Vai que você vai provar para esse povo que você serve um Deus que está contigo e quer mostrar para eles quem é Ele. Você vai falar para essa rocha. Você só vai falar. E o que Moisés faz? Por uma distração, por um homem que clamou a Deus várias vezes por esse povo, ele se ira. E ele acha que falar tinha que ser no tempo dele. Não, Deus ia agir. Deus nunca falha. Deus sabe a hora de te abençoar. Estou te esperando aqui. Eu já fechei a porta, pode vir. Estou te esperando pra fazer o que tens que fazer. Moisés fala para a rocha, e a rocha não jorra água. O que Moisés faz? Espera aí. Ah, é? E vai lá e dá uma cacetada na rocha. O problema tem hora que a gente acha que do jeito que nós estamos fazendo está certo. Saiu água? Saiu.
Aí Deus pega ele e leva aonde? No Monte Nebo. Vem cá, deixa eu te mostrar um negocinho aqui. Aí leva ele lá no monte e fala assim, olha para lá. Aí ele olha. O que ele vê? Canaã. Terra prometida lá. Falei para você que ela existe, ela lá. Só que tem um detalhezinho para você, viu, senhor Moisés? Você lembra que eu te falei para você falar com a rocha? Top. E você deu uma porrada? Top. Saiu água? Saiu pela minha misericórdia. Não foi porque você tocou, não. Porque ali era para sair outra coisa. Mas eu sou misericordioso. O problema é que nós achamos que a graça só veio com Jesus. A graça sempre existiu. Porque a graça sempre esteve no mundo. Pastor, me prova. Façamos o homem o quê? Outra. A terra era sem forma. E quem estava no meio dela? E quem pairava sobre a terra? Então eles sempre estavam. A graça não é quando Jesus veio. A graça sempre esteve. O problema é que nós achamos que Deus não é misericordioso nem é gracioso. A gente acha que Ele é um Deus terrível, mas Ele sempre teve graça com o teu povo. Mas voltando para o texto, porque eu quero concluir de uma forma que você entenda. O que Moisés faz? Moisés dá aquela porrada e Deus fala, está vendo, está vendo. Eu tenho uma notícia boa para você. Qual? Você não vai entrar. Por causa de uma distração, por causa de uma imaturidade. Você perdeu tudo que você poderia conquistar. E o top é esse. Quem vai vir no seu lugar? Aquele que você ensinou. Mas você não vai. Vamos embora. Sansão, forte, temido. Chamou para quê? Para proteger o povo de Deus. Mas por um desejo carnal. Tinha tantas mulheres no meio do povo dele. Ele foi escolher logo a Dalila. Se lascou. E o pior não é se lascar, é brincar com aquilo que nem era dele, cara. Ele brincou com unção que não era dele. O que você quer dizer com isso? Deus dá o dom para o cara, fantástico, com um objetivo, porque tudo que Deus te deu, todo dom, toda habilidade que Deus te deu, vou te dizer uma coisa, até o dinheiro que Deus te dá, em grande quantidade, nunca vai ser para você somente. Outras vidas têm que ser beneficiadas. Entenda, Deus nunca vai te dar algo, porque Deus nunca foi egoísta, Ele sempre vai querer que você reparte alguma coisa. Deus, exemplo, você tem um dom de violão, você pode ver que todo cara que tem um dom de tocar, toca para alguém ouvir. Você imagina esse cara tocando sozinho, não, os caras treinam, os caras são habilidosos para estender a outras pessoas sua habilidade. A dança, se as meninas dançam aqui um espontâneo, cheio da presença de Deus, se não é só uma dança. Aí você fala para mim, elas vão dançar em casa sozinha? Não, podem dançar sim na presença de Deus e se derramar, mas elas dançam para que nós somos alcançados através da dança, pela presença de Deus. Então todo dom tem um objetivo a ser alcançado. Só que muitas das vezes, nós, por algum motivo, por algum desejo, perdemos no caminho. E Sansão, por causa do seu desejo, ele brinca com aquilo que Deus deu de valioso. Ele brinca com os dons, ele brinca com a presença de Deus. E um belo dia, ele se lasca. Um belo dia, o inimigo, através das suas brincadeiras, através dos seus cuidados com o dom, ele perde tudo, cara. E pior, perde a visão. E os caras colocam ele como um animal para rodar, tipo se fosse um engenho. Mas o que mais me chama a atenção dos três, por isso que eu escolhi os três. Os três teve a mesma atitude. Pastor, o que você quer dizer com isso? Cara, você nasceu com dom, você é top. E eu quero te dizer uma coisa. Nunca pense que você é perfeito. O que eu quero dizer? Que o único perfeito é Ele. O único que não vai errar é Ele. Um dia falaram com Jesus que Ele é bom e falou, eu não sou bom, bom é meu Pai. Até o próprio Cristo disse, eu não sou bom, quem é bom é meu Pai. Então o que eu quero dizer aqui com você? Cara, tira essa fantasia, tira essa capa de super mulher, de super homem. Ou o que é certo e é correto em tudo. Até os nossos pensamentos é enganoso, porque diz o homem, diz Deus, que o coração do homem é enganoso.
Deus diz que caminhos para o homem lhe parece perfeito, mas o fim dele conduz à morte. Por quê? Porque, cara, nós somos podres, cara. Nós erramos, cara. Nós somos podres. Pensa nos caras, pensa nas mulheres hoje. Pensa um pouquinho só, sem isso, sem aquilo, chamado presença, quem você era. Imagina você fora da presença de Deus, que porcaria que você é. Você só é o que você é hoje. Por quê? Porque a presença de Deus se manifesta em você. Então esse ego, esse orgulho, esse negócio de achar que é, cara, eu vou te dar uma palavra de Deus. Você não é nada. Nunca foi pela sua força, sempre vai ser pela graça, sempre vai ser pela vontade dEle. É entender isso. O problema é que a igreja, cara, ela vai crescendo, ela vai se tornando uma forma de uma igreja, aí começa a falar assim, a tua igreja não é pequena mais, a tua igreja é grande. Vamos embora. Como é que essa igreja era conhecida? Como é que a nossa igreja é conhecida? A igreja da beirada da linha. Ou então a igrejinha da Nália. Hoje ninguém reconhece nós mais como antes era antes. Hoje é o tempo da redenção, uma igreja relevante. Ok, bacana. Mas eu quero saber se quem está dentro dela se continua relevante como o início dela. Outro segredo é entender e compreender que nós só regamos, algum plantou e nós só estamos regando. Porque eu tenho uma geração que iniciou. Eu tenho uma geração de 8 adolescentes e 4 adultos que plantou a igreja, debaixo de uma palavra. E o resto que está aqui hoje só está regando de uma semente que foi plantada há 12 anos atrás. E essa semente que está sendo regada, quem dá o crescimento é Deus. Então entende uma coisa, o teu ministério, a tua célula, a tua igreja cresce não é porque você é bom, é por causa da presença. Não é porque você é perfeito, é por causa da presença. Não é porque você faz, não, é porque você submete. Porque se nós não submeter, não reconhecer nossas mazelas, a graça dele não tem como ser estabelecida. Aí o que me chama a atenção, põe aí para mim rapidinho, Salmo 51, versículo 11. É isso que a igreja hoje precisa. Davi tinha o quê? Davi recebeu unção. Davi destruiu Golias. Acabou com a vida de Golias. Davi era um cara que vencia grandes guerras. Davi era um cara que já tinha um trono. Mas chegou um profeta para ele e conta uma história para ele. E ele dá até a sentença. Se você notar no contexto bíblico, a sentença que ele deu foi a que ele sofreu. E ele dá até a sentença, era um cara que dava ordem para matar, como ele deu para matar Urias. Ele era um camarada top da galáxia, mas teve um dia que ele teve uma falha. Mas o mais gostoso, irmão, é entender que nós servimos um Deus que perdoa. É entender uma coisa, que Deus não está preocupado se nós falhamos ou não falhamos, porque Ele sabe que nós vamos falhar. Ele está preocupado como está o meu e o seu coração. Vou aproveitar um gancho numa fala que não é minha, mas eu vou, aí faz conta que é minha, tá? Vamos lá. O problema é que a igreja condena aquilo que é visível e esconde aquilo que é invisível. Nós falamos que é errado aquilo que é visível e aquilo que é errado ao oculto, nós não se manifesta porque nós não vimos. E tudo que Davi fez foi oculto, até o dia que Deus queria revelar, e revelou através de um profeta. E quando Deus revela, o mais gostoso, cara, é o que nós temos que aprender hoje. Para a presença de Deus não sair de dentro de mim e de você, eu te dou um conselho, principalmente para nós, liderança, principalmente para nós que está em frente ou tem alguma habilidade, algum dom. Quando você faz algo que você sabe que você entristeceu a presença de Deus, para de dar desculpa para pecado, para de dar desculpa para o teu erro, para de dar desculpa para as coisas erradas que você fala, que você pratica, e começa a entender uma coisa, que você não precisa dar desculpa, porque Deus reconhece e sabe quem é você. A única coisa que você tem que fazer é se prostrar e falar o que Davi falou: não me lance fora a tua, não retires de mim o teu espírito. Pai, pode tirar tudo de mim, pode me tirar o título, pode me tirar o reinado,
pode me tirar os servos, pode me tirar essa coroa corruptível, mas não tire de mim a tua presença, porque Davi sabia que sem a presença de Deus, ele não era ninguém. E quantos aqui que estão fazendo só por habilidade, e não reconhece que sem a presença, cara, quem é você? Ou alguns estão fazendo e você vê que não há mais graça, não há crescimento, não vê mais a presença. É fácil você identificar. Você quer ver uma coisa? Se você identifica que falta presença, quando as pessoas começam a afastar de nós, quando tem presença, todo mundo quer ficar perto de nós. Porque a presença atrai, a unção atrai. A unção não contamina, a unção contagia. Você sabe aquela pessoa que você sabe contaminar, só fala mal dos outros? Tudo. Ei, tem uma turma que quer, eu sou fofoqueiro, viu? Vocês que estão assistindo, é só aqui da Redenção. Outro lugar não tem não, aqui tem um monte, mas Deus está tratando. Te falei que aqui não é perfeito. Aqui que tem um monte de fofoqueiro. E o homem também faz fofoca para desgraçar. Pensa num trem que faz fofoca, é homem. Crente gosta de falar mal da vida dos outros. Pode olhar, ó, juntou uma crente, juntou a outra. E chata ali, irmã da tarde. Pode olhar para mim. Isso é só aqui na Redenção, outro lugar não tem não, é só aqui. Vamos embora, vamos voltar para o contexto aqui. Quando a pessoa, ela é tão sem a presença, ela contamina as outras pessoas. Nada que flui dela, flui para dar vida, flui para matar. Mas quem é cheio da presença, até no falar você vê vida. Porque foi para isso que ele foi gerado, para gerar outras vidas. Para isso que ele foi gerado. Então presta bem atenção, quando Davi fala isso, Deus chama ele um homem segundo o seu coração. Então peraí, para ser o coração segundo a de Deus, a gente tem que ser perfeito? Não. A gente tem que ser sincero conosco mesmo. E aprender a se prostrar. Você quer ver uma coisa? O tanto que nós somos podres e miseráveis. Tinha 10 cegos. 10 leprosos, sim ou não? Quantos que voltou? E como que ele agradeceu? Como é que você agradece a Deus? Nós só somos cheios de si que nós agradecemos assim, Deus, muito obrigado pelaquela bênção. Obrigado, Senhor, gratidão. Aquele cara chegou, ele se lançou, ele se prostrou para adorar o Senhor. Até para adorar nós somos ruins. Nem para agradecer nós presta. Nós ganhamos tantas coisas. Deus nos dá tantas coisas. Contamos até testemunho. Mas na hora que temos que prostrar e ser sincero com o Senhor, nós vestimos uma máscara de uma santidade que se torna até maior do que a de Deus. Porque nós não reconhecemos a grandeza dele. Nós queremos reconhecer o tanto que nós achamos que somos grandes. Mas nós somos tão miseráveis. Porque não tem ninguém aqui no meio de nós que não peque, que nunca errou, que não precisa fazer o que Davi fez. Se prostrar e dizer para o Senhor, Senhor, eu pequei. Fazer como filho pródigo, Senhor, eu vou falar para o meu pai que eu pequei contra ele. Que eu não sou digno nem mais de ser chamado de filho, mas de servo. Mas o mais gostoso, quando a gente reconhece, o que é que o pai faz? Tem nada de servo não. Eu vou te dar uma veste nova, vou te dar anel novo, vou te dar sandália nova. Porque o que eu tenho para você nunca mudou. O meu amor para você nunca mudou. O filho nunca preocupou em ir embora para casa. Mas o pai nunca deixou de esperar o filho. O filho só quis voltar para casa quando ele estava no meio dos porcos, nem a comida de porco, nem lavagem ele podia comer. Aí ele lembrou do pai. Mas o pai em nenhum momento da vida esqueceu do filho. Pode todo mundo te esquecer, mas ele nunca vai te esquecer. Voltando para aqui. Aí você fala, e Moisés? Vamos ver se eu estou bom de cabeça aí. Êxodo 33, 12. Tua presença é o meu prazer. E Moisés diz ao Senhor, eis que tu me disseste, faça subir a este povo, porém, não me fazer subir a quem has de enviar comigo. E tu disseste, conheço-te por teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Vai. Agora, pois, se tenho achado graça aos teus olhos,
rogo que me faça saber o teu caminho, e conhecer-te-ei, para que achais graça aos teus olhos, e considerais que esta nação é teu povo. E disse, pois, irá a minha presença contigo, para te fazer descansar. Moisés falava, se tu não for, parceiro, se tu não for, pai, eu não vou não. Se tu não for, Deus, eu não vou. Moisés errou? Errou. Moisés irou? Irou. Moisés deu uma cacetada na rocha? Deu. Mas ele nunca deixou de reconhecer que sem a presença de Deus ele não era nada. Ele sabia que tudo que ele executava, porque tinha a presença. A única coisa que ele nunca queria perder era a presença. A presença é tão importante que Isaú falou para Eliseu, deixa eu descer contigo, só para que eles achem que a presença continua comigo. Ei, foi pregado aqui, cara, sobre as viúvas. Deixa eu dizer uma coisa, sabe esse irmão que está do seu lado aí, ele te ama pra caramba. A minha esposa gosta de mim, como eu sei que gosta, senão não estava comigo até hoje. Porque é uma pessoa que me ama, minha mãe, você é doido comigo. Eu tenho os meus filhos também que gostam de mim, tem uma igreja que gosta de mim, mas eu quero ver na hora que Jesus voltar, quem de vocês que vai me dar um som para me subir? Você só tem uma, você vai me dar? Então a unção, a presença, não atenta que o outro carrega para você, só você que tem condições de carregar. A presença que manifesta em você, o outro não pode carregar. Não quero que o outro supra em você aquilo que só Deus pode suprir. Esse vazio que você tem, nenhuma amizade, nenhum carinho, nenhum homem pode suprir. Nada de bens materiais pode suprir. Só a presença. Ei, até o dom que você tem, você cansa dele, você fica enojado dele, vai buscar outros. Porque sem a presença se torna pesado. Se torna inválido para aquilo que você quer que permaneça em você. Agora vamos para Sansão também. Outra coisa, Sansão lá empurrando. O que ele fala? Senhor, por favor, só mais uma vez. Só mais uma vez. Porque eu quero fazer diferente. Porque eu quero fazer aquilo que o Senhor me chamou para fazer. O Senhor me chamou para destruir esse povo, para defender o seu povo. Só mais uma vez. Me dá mais essa oportunidade. E a presença de Deus veio sobre aquele homem de uma forma tão grande, que a própria Bíblia vai dizer que naquele dia ele matou muito mais do que em toda a sua vida. Porque naquele dia ele entendeu que não era sobre o dom e nem a força que ele tinha, era sobre o propósito e sobre aquilo que ele carregava. O que você quer dizer com isso, pastor? Não adianta Deus estabelecer essa igreja um tamanho numérico de pessoas, não adianta Deus estabelecer sobre essa igreja um número exorbitante de pessoas, se for uma igreja que só faz barulho. Pastor, o que você está querendo dizer? Eu vou abrir o leque e vou ser mais claro. Deus está querendo hoje que essa igreja se entrega mais na oração. Deus está querendo hoje que essa igreja se entrega mais na leitura da palavra. Porque isso aqui não é carta, cara. Vou jogar a carta hoje. O Senhor é que tira a vida e a dá. Faz descer a sepultura e faz subir. Deu ruim. O Senhor empobrece. Ixi. E enriquece. Abate também e exalta. Ixi. Levanta o pobre do pó e desce no noturno. Exalta o necessitado, para fazer assentar entre os príncipes. Uau, é para mim. Aí eu começo a abrir a carta e pego aquilo que é bom e aquilo que é ruim. Não. É conhecer mais o Pai. Deus quer hoje que essa igreja tenha intimidade e relacionamento. Sim, meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Esse reencontro, Deus tratou tanto comigo, mas presta atenção. Esse reencontro eu fiz jejum de sexta-feira até hoje pela manhã. Só na água. E eu achei que eu estava ficando louco, que eu chapei demais. Chapei mesmo, estou falando sério.
E ontem à tarde, quando começou a dar aquela nuvem, deixa eu dizer uma coisa para você, se chovesse hoje, não sei nem como nós ia chegar aqui, nós ia chegar. Porque não ia ter condições de chegar aqui. Ontem à tarde, quando começou a fechar o tempo, e eu levantava a mão para o céu. O pessoal ficava assim, achava que eu não estava no sítio, porque eu não fiquei no templo. Mas eu estava ao redor do sítio intercedendo ao Senhor e falando, Pai. Aí eu lembrei da pastora Karine, eu falei, ô paizinho, chamei de aba. Cara, foi fantástico. Quando eu submeti a ele, falei aqui, por favor, não deixa chover não. Porque eu tenho uma responsabilidade de levar essas 140 pessoas embora para casa. O problema não é o barro. O problema é como eu vou levar e se acontecer alguma coisa. Não deixa chover não. E eu orava. Mas sempre vi os enviados do capeta. Você está achando que Deus não usa os irmãos, não? Está armando chuva. Eu falei, infeliz. Não atrapalha a minha consagração, a minha oração. Teve um que eu cheguei perto da esposa dele e falei assim, o infeliz do Satanás está usando teu esposo. E não usava, não era os encontrei, não. Não era os reencontrei, não. Era o jalequim, cara. Pastor, vai chover. Eu falei, vai não, infeliz. Eu estou aqui, tete com o papai, não vai chover, cara. Aí hoje de tarde começou a dar uma... Eu estou lá. Aí eles... pastor, está virando. Aí chega o abençoado motorista do ônibus. Fala com o povo para ir rápido que está virando. Eu falei assim, meu Jesus. Você acha que é fácil, cara? Não é fácil. O que você quer dizer com isso, pastor? Eu quero dizer que toda vez que você quiser aprofundar em Deus, vai levantar pessoas também para te impedir. E não tem nada a ver com o diabo. Foi o diabo, que diabo? Não, é o Pai nos chamando para mais próximo. É entender e compreender que algumas coisas na nossa vida, vai existir os dias maus, vai existir o dia que você vai errar. Mas deixa eu te dizer uma coisa, lógico que vai ter consequências dos seus erros, porque Deus ama o pecador, mas Ele não ama o pecado. E o pecado tem consciência. Mas eu quero te dizer, todo aquele que conhece o Pai também sabe que tem misericórdia. Todo aquele que conhece o Pai sabe que tem perdão. Foi isso que se prendeu no reencontro. Quem conhece o Pai sabe que tem perdão. Quem conhece o Pai sabe que o Pai sempre dá uma nova chance. Quem conhece o Pai sabe que o Pai sempre vai estar de braços abertos esperando. Mas o segredo é como eu tenho me posicionado mediante ao meu orgulho, ao meu ego. Como eu tenho se posicionado diante dos meus fracassos. Como que eu tenho me posicionado diante das minhas mazelas. Como eu tenho se posicionado diante das minhas feridas que dói tanto. Como eu tenho se posicionado. Eu tenho reconhecido a grandeza de Deus. Eu tenho reconhecido que sem a presença de Deus, eu tenho reconhecido que as atitudes, o que eu estou cometendo, afasta a presença de Deus, e eu preciso me aproximar de Deus e confessar para Ele qual é o meu erro, qual é a minha falha. Falar para Ele que eu achava que eu era, mas eu entendi que eu nunca fui nada. É entender que para Deus fazer algo sobre essa igreja, nessa nova estação, se não for debaixo de um reconhecimento da grandeza da presença, e só vai ter presença se tiver busca, só vai ter presença se tiver uma entrega, só vai ter uma presença, porque a presença só manifesta de quem reconhece ela, quando você reconhece Ele como Pai. Se não for através da oração, da Bíblia, e de um sacrifício mútuo do teu corpo com o jejum, deixa eu te dizer uma coisa, você não vai conseguir. A igreja Redenção não vai conseguir. Nós podemos até encher, podemos até colocar números de pessoas, mas isso não é o propósito de Deus, não é uma igreja numérica, igual foi pregado pelo pastor Mário. Não é a quantidade, que nós não estamos aqui para contar a vocês, não é boi. Boi que a gente conta e marca. E eu tenho aprendido isso, eu não tenho pastoreado uma boiada. Eu fui chamado para pastorear a ovelha. E a ovelha, quando ela distancia 2 metros, ela se perde. Eu fui chamado para pastorear a ovelha. E a ovelha erra como eu também erro. Que já quero dizer para vocês, e erro muito. Mas esses dias eu tenho reconhecido uma coisa. Me perguntaram, o que você fez para essa igreja crescer? Eu entendi que não era sobre as minhas forças, eu entendi que não era do meu jeito. Eu entendi que não era sobre as regras que eu colocava.
Eu entendi que era sobre Ele e para Ele são todas as coisas. E entender que mesmo falhando, nós temos um Pai perdoador. Que mesmo errando, nós temos um advogado à direita do Pai. E quando a presença ela é pregnada em nós, não precisa ninguém falar, você já reconhece quando ela está em você. Lembra quando Jesus fala assim para Pedro, olha, eu vou para o Pai e enviarei quem? Ele é batizado pelo Espírito Santo, sim ou não? Antes dele ser batizado pelo Espírito Santo, ele passava ou não naquele caminho para orar? Sim, mas quando ele recebe o poder da unção através do fogo, que ali foi um batismo de fogo, ele já muda, ele sabe que tem algo dentro dele, que há algo sobrenatural dentro dele. E quando ele sobe para o templo para orar, o que ele faz? Ele para diante daquele aleijado e fala para o cara, olha para mim. E ele foi atrevido, o cara olha. Cara, se é eu sou aquele aleijado, quando Pedro fala daquele jeito comigo, eu lá ia olhar e falo assim, esse cara tem muito dinheiro. No dia de hoje não muda não. Olha para mim que eu vou te dar tanto, nós vamos fazer uma selfie. E eu vou postar que eu estou ajudando. Hoje tem selfie até no monte, né? Fazer um monte de selfie. Falar até em línguas e posta. Quer ver você descer do monte e curar. Quero ver você descer do monte e dar uma palavra e paralítico. Se eu estou mostrando, eu estou grandão. Então eu estou cheio do... Aí vamos lá, quando Pedro chega e fala assim, ei, olha para mim. Irmão, eu ia olhar pensando, esse cara tem muita coisa. Aí o cara olha e fala, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu carrego, o que eu tenho, o que ele confiou em mim eu lhe dou, porque ele disse que obra maiores que a dele eu ia. Então você levanta e anda, e toma o que? O que Deus fez com ele antes. Lembra quando ele estava para afundar, o que Jesus estendeu para ele? Levanta e anda, toma aqui. E aquele homem se levanta, com a mesma presença, porque a unção, ela contagia, a unção pega. Aquele homem entra dentro do templo, celebrando e adorando a Deus. Um homem que não sabia nem quem era esse Jesus ainda, mas ele celebrou pelo grande feito na vida dele. O problema é que a igreja conhece Jesus e não celebra. Quantos aqui que eram aleijados? Quantos que eram aqui paralítico espiritual? Quantos aqui que já estava morto? Jesus fez igual Lázaro. Nós precisamos não ser só um recebedor. Nós temos que ser um agradecido, como a irmã de Lázaro fez. O que ela pega? Ela pega um vidro de nada, que valia 1 ano de serviço. E ela se prostra e adora o Senhor. Cara, eu fui pegado nessa manhã no sábado, quando eu entro dentro do templo, e eu começo a andar dentro do templo. O Espírito Santo de Deus fala comigo assim, por que andais abatido, se foi eu que te dei? Aí eu estou lá, e quando Deus me pega, o pastor Jurandir vem, o pastor Edmilson vem, o pastor Cristiano veio, foi uma coisa assim, sobrenatural. Deus fala comigo, quantos queriam ter um encontro? Quantos que já perdeu a presença no encontro, no reencontro? E você ainda está de pé. Aí mais gostoso foi o que aquele negão falou. Porque a sua simplicidade, a sua humildade, e reconhecer que você precisa cada dia ser mudado, é o que fez permanecer. Então essa igreja só vai crescer, só vai permanecer, se nós entendemos e ser humilde, de entender que nunca é sobre nós. Não é pela uma pregação, não é porque você prega bem, não é porque você toca bem, não é porque você dança bem, não é porque você serve bem, não, é porque você reconhece que você simplesmente só planta, o outro vai regar, mas o crescimento, tanto da igreja, como da minha vida e como da sua vida, só Ele dá. Sem a tua presença, eu encerro aqui dizendo, não somos nada, mas com a tua presença, toda palavra que sai da tua boca, tem poder para mudar a história, tanto sua,
como dos outros. Preste bem atenção, a presença que você carrega não é só para mudar a vida dos outros. Começa a profetizar sobre a tua vida. Começa a profetizar, começa a dizer e reconhecer que você é filho do Deus vivo. Que a graça dele te basta. Vamos ficar de pé no nome de Jesus? Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me